Olá, meu nome é Carlos Magalhães e neste módulo nós vamos conversar sobre as tendências que nós temos hoje em dia, que podemos estar explorando para avançar ainda mais o evangelismo no mundo digital. Então, a partir de agora, eu convido você a entender um pouquinho como é que está esse mundo que a gente está vivendo, que é tão digital. Mas antes disso, eu gostaria de primeiro mostrar para vocês algumas frases para que a gente possa ter um melhor conhecimento do mundo, do momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, ao falar de tendências digitais, a gente começa a dizer que a tecnologia vai estar cada vez mais presente na vida das pessoas. Então, é bem possível que a partir de agora, já começou já na verdade há algum tempo atrás, que a nossa vida sem o digital já comece a se tornar difícil, cada vez mais presente nas atividades mais comuns da vida. Uma outra coisa que nós precisamos ter em mente é que as novas tecnologias, elas podem beneficiar a humanidade, elas podem ser positivas, mas elas também apresentam riscos. Entender esses dois cenários, entender um polo e o outro, e se manter no meio para saber utilizar o que é melhor de cada um, é o procedimento ideal, é a maneira ideal que nós temos para poder lidar com aquilo que de novo aparece no nosso dia a dia. Então, a partir de agora, eu vou começar a falar para você algumas dessas tendências, alguns desses movimentos que estão surgindo por aí, que nós podemos usar como igreja também na nossa vida pessoal, ok? Então, vamos lá nessa viagem. Vamos começar falando agora sobre os assistentes digitais. Quem são os assistentes digitais? São aqueles recursos que nós podemos ter no nosso dia a dia que vão auxiliar nas nossas tarefas de casa. Cada dia cresce o número de pessoas que fazem uso desses dispositivos. Então, nós temos aqui, para você ter uma ideia, talvez a mais avançada tecnologia hoje seja da Amazon, chamada Alexa, onde muitas pessoas utilizam para poder ajudar em tarefas diárias, ajudar no seu dia a dia e até mesmo para a segurança. A própria Amazon tem anunciado que pretende avançar um pouco mais na Alexa e criar, inclusive, alguns dispositivos já que se movimentam na casa como se fosse um robô. Então, aqui é um exemplo daquilo que a Amazon tem apresentado para os próximos meses e pode estar na casa das pessoas aí livremente sendo usado para auxiliar elas em diversas atividades. Então, um robozinho desse, por exemplo, pode estar cuidando da segurança da casa, checar se as tomadas estão desligadas, se o fogão está desligado e outras coisas mais. Então, eu vou passar aqui, depois você pode procurar isso no seu navegador, no Google, onde você preferir, para ter mais informações sobre esse tipo de assistente inteligente. Agora, a pergunta que fica, e aí que a gente precisa refletir bastante, é como nós vamos usar esses assistentes para o evangelismo. De que maneira nós vamos aplicar isso dentro do conceito de ministério digital? Bom, existem várias maneiras. Uma delas eu sugiro aqui, mas você pode estar criando outras mais. Então, por exemplo, dentro da Alexa, você tem vários conteúdos que já são da igreja, que podem ser acessados. Então, você pode estar convidando seus amigos para que eles possam estar consumindo esses conteúdos. Então, se você conhece alguém que já consome ou já utiliza assistentes virtuais, assistentes que estão na casa das pessoas, convida eles para assistir a Rádio Novo Tempo, para ouvir as músicas da Novo Tempo, do Feliz Set Play, ou até mesmo estudarem a Bíblia ou lerem a Bíblia. Então, essa é uma possibilidade. Nós vamos passar agora para uma outra tendência, e fica então isso aqui para você refletir como é que você pode usar esses assistentes. Humanos digitais. Humanos digitais são tecnologias que estão sendo desenvolvidas com auxílio de inteligência artificial para tornar cada vez mais o atendimento das empresas o mais próximo possível do humano. Então, se você vai num banco hoje, você já percebe que muitas pessoas, muitas empresas, na verdade, ou no banco, na verdade, evita colocar você em contato direto com um atendente humano. Ele coloca você com um atendente virtual. Então, esses atendentes vão cada dia ter mais inteligência e vão ter uma aparência semelhante à de um humano também. Então, aqui você percebe que essa empresa já trabalha com esse tipo de interação, onde os assistentes, os chatbots, passam a ter um comportamento, passam a ter uma personalidade e passam a ter um rosto muito próximo do humano. Então, você já pode começar a perceber que existe uma tendência nesse movimento e a cada dia cresce mais. Mas e daí? A pergunta que fica é como nós podemos usar isso para o ministério digital? Como é que você pode aplicar isso na prática? Então, aqui vai alguma sugestão. Você também vai pensar outras ideias. Aqui é só uma provocação para você. Nós podemos usar a inteligência artificial, esses chatbots, também de outras maneiras. Por exemplo, aqui, a Novo Tempo ela já possui um trabalho nesse sentido, que é o chatbot Esperança. Eu deixo ali o endereço para você acessar e também para convidar seus amigos que querem estudar a Bíblia utilizando a tecnologia para não... aquelas pessoas que têm receio de fazer um confrontamento com uma outra pessoa e direto conversar com uma pessoa. Então, ele pode
se ele é um pouco mais introvertido, conversar direto com uma inteligência artificial e estudar a Bíblia com ela. Mas você também pode criar um bot no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu Telegram, e você pode atender as pessoas que têm interesse na igreja, na mensagem da igreja, para os seus amigos, etc. Então, aqui vai uma ideia que você pode pesquisar e encontrar dicas disso nas plataformas de vídeo, como o YouTube, que tem bastante cursos também que ensinam como fazer isso aí. Apenas sugestões. Existem muitas ideias que você pode estar explorando. Uma outra tendência que nós observamos é a ética digital. Isso tem crescido bastante, essa discussão, porque o número de dados que nós colocamos, informações que nós colocamos na internet tem sido muito grande. Então, é importante que nós tenhamos a ideia de que esses dados precisam ser tratados da maneira correta. Então, existem várias áreas hoje de estudo que já antecipam as tendências que estão vindo e procuram cuidar para que, no futuro, ou até mesmo a partir de agora, os nossos dados, as nossas informações sejam mais cuidadas com mais critério, com mais respeito. E nós, como igreja, também temos que seguir essa ética. Então, aqui eu deixo alguns conselhos para você. Por exemplo, respeite as opiniões diferentes. Não julgue as pessoas, proteja a privacidade, a sua e a dos outros, esteja atento à inclusão digital. Então, muito cuidado na maneira como você se expressa nas mídias digitais, muito cuidado como você vai conversar com as pessoas, como você vai capturar os dados delas se você precisar isso na sua igreja, de que maneira você vai dizer para ela que você precisa de alguma informação dela para voltar ao contato com ela, enfim. Todas essas questões precisam ser tratadas de maneira muito inteligente, de maneira muito sensata. Nós não podemos lidar de uma maneira irresponsável. Então, a ética e o respeito a outras pessoas está cada vez mais sendo exigido no meio digital. Uma outra realidade, uma outra tecnologia que é a realidade aumentada, é que vem crescendo cada vez mais o seu uso. No passado, se utilizou muito, e ficou muito mais popularizada quando surgiu aquele jogo que você deve lembrar, que foi o Pokémon GO. Um aplicativo que você saía na rua e podia pesquisar, caçar os animaizinhos que ficavam por lá e alimentar a sua coleção. Bom, hoje em dia não é mais coisa de criança, a realidade aumentada é utilizada por muitas empresas. Então, aqui é um exemplo de como é utilizado para a área da saúde, um dos exemplos, existem milhares deles, e nós também podemos utilizar a realidade aumentada de alguma forma dentro do Ministério Digital. É uma tendência. É claro que vamos precisar de ter um pouco de criatividade para isso. Hoje, o que a gente percebe é que muitas empresas já estão investindo nessa realidade aumentada. Aqui você vê um óculos da Ray-Ban junto com o Facebook, ou Meta, que é um nome novo do Facebook, e outras empresas que estão tentando trazer a realidade para mais próximo das pessoas, para óculos com lentes bem finas, como a que a gente já utiliza hoje em dia. Então, vai ser uma realidade futura, onde a gente vai ter uma sobreposição de realidades, onde vamos ter objetos dentro de cenários reais, mas objetos que não são verdadeiros. Então, a gente chama de realidade, só que aumentada. E você pode pesquisar um pouco mais disso depois em outros sites que tem bastante por aí. Então, como nós podemos usar? Nós temos várias formas, sugestões para você usar, mas prefiro que você também pesquise. Então, você pode criar uma experiência buscando alguns sites que já oferecem esse serviço, que permite que você crie também para alguns, por exemplo, materiais, Você pode criar um QR Code e a pessoa, ao clicar ali, ela vai ver alguma imagem 3D. Nós temos também outras ideias aqui, que são aplicativos que podem ser usados para o Ministério Infantil, que ajudam as crianças a entender um pouco mais da natureza. Então, tudo isso aqui está nessa tela, você vai depois ter acesso a ela e vai poder, então, criar outros caminhos e ter outras ideias para estar utilizando a realidade aumentada. E aqui, não sei se você lembra, em 2018, foi lançada uma Bíblia que tinha um recurso de realidade aumentada, onde as pessoas colocavam a câmera do celular e poderiam acessar conteúdos expandidos e ter maior compreensão do texto bíblico. Então, aqui é um exemplo daquilo que as pessoas poderiam observar usando essa Bíblia impressa, mas tendo uma realidade aumentada no seu próprio celular. Uma outra tecnologia que tem despertado bastante atenção das pessoas é o metaverso. O metaverso vem sendo muito comentado na mídia. E o que é na verdade metaverso? O metaverso é um conceito. Ele reúne várias tecnologias onde você pode estar usando o meio digital. Então, algumas dessas tecnologias nós já falamos, realidade aumentada, inteligência artificial, mas agora nós vamos falar sobre algumas outras e de que maneira nós também podemos estar usando elas para o evangelismo, para o nosso ministério digital. Ok? Então, acompanha comigo essas novas tecnologias que já estão surgindo e já estão por aí.
A primeira delas talvez seja os mundos de realidade virtual. Os mundos de realidade virtual são mundos 3D, onde as pessoas podem ter seus avatares, se locomover e interagir com outras pessoas. Alguns exemplos são essas plataformas, existem muitas outras mais e a cada dia surgem novas iniciativas que tentam levar o ser humano para um mundo mais virtual de colaboração, de criatividade e também de jogos, né, e etc. E como nós podemos, como igreja, utilizar esses mundos virtuais que já existem por aí? Então, aqui algumas ideias. Por exemplo, hoje você já encontra dentro desses mundos virtuais várias igrejas que já estão experimentando, fazendo seus cultos, reuniões de pequeno grupo. Então, é uma forma como as igrejas estão procurando expandir o seu campo de atuação e alcançar novas pessoas que são muito engajadas nas tecnologias. Também temos aqui uma experiência que fizemos nos 10 dias de oração, em 2022, onde reunimos um grupo de pessoas e essas pessoas no mesmo horário, no mesmo dia, entravam numa determinada plataforma dessa, de mundo virtual, e interagiam, faziam seus pedidos, oravam uns pelos outros e também ouviam uma mensagem bíblica. Então, essa foi uma maneira que a Igreja Adventista achou de explorar os recursos que existiam. Então, cada pessoa dessa, cada avatar desse é uma pessoa que está ali presente, conversando, ouvindo e interagindo. Então, esse é um outro caminho que a igreja pode estar explorando também para levar o evangelho para mais pessoas. O NFT, o chamado token não fungível, na verdade são bens digitais, em que as pessoas podem ter propriedade sobre eles. Tem crescido muito o número de pessoas que criam conteúdo, criam NFTs e pessoas que também compram por um valor muito alto. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de um jogador muito conhecido no Brasil que comprou essa figura aqui, desse chimpanzé entediado, por 6 milhões de reais, o equivalente a 6 milhões de reais, só que em criptomoedas. E esse é um valor que é pago por muitas outras pessoas que querem ter exclusividade sobre determinados bens digitais. Mas um bem digital não precisa ser só apenas uma imagem, pode ser uma música, pode ser um terreno digital. Então, essa é uma nova realidade que, como igreja, também precisamos entender e explorar. Então, aqui é um exemplo de como alguém já explorou isso para o cristianismo. Esse aqui é um adventista que tentou colocar dentro de um NFT uma profecia bíblica. Então, ele foi lá, ele desenhou, colocou numa das plataformas de venda de NFT e as pessoas já compraram. Inclusive, ele tinha uma edição limitada e todos os cartões que ele vendeu, que ele tinha disponível, já foram vendidos. Então, pensa de que maneira você pode estar também usando isso, se você tem a facilidade para poder estar criando imagens, outros conteúdos, e você pode manter também a sua propriedade sobre aquilo que você está criando. Então, é um caminho que a igreja também pode explorar. Mas, junto com esse conceito, vem também a ideia de criptomoedas. O que são criptomoedas? São moedas para esses mundos digitais. Ali não se compra em dólar, em reais, nem nada. São moedas que são várias também, que são aceitas nesses mundos. Então, essas chamadas criptomoedas, elas podem ser usadas de várias formas, para comprar, para vender, para usar algum serviço. Agora, como nós podemos usar as criptomoedas para o Ministério Digital, para desenvolver a nossa missão no metaverso ou em outras áreas? Bem, aqui você já vê 2 exemplos. Várias ONGs estão utilizando os NFTs junto com criptomoedas para poder arrecadar fundos. Então, eles pegam alguns bens que são doados a eles, cadastram aquilo como se fosse um NFT e recebem, então, via criptomoedas, o valor correspondente a essas obras, que são limitadas também. Então, com isso, eles estão conseguindo captar recursos, que são instituições que sobrevivem de ajuda e doação. Então, você também pode estar pensando em alguma maneira de fazer algo que possa também obter alguma receita para a sua igreja, para o seu ministério, ou até mesmo para divulgar alguma coisa que você tenha de valor no mundo digital. E chegamos então à parte dos games. Existem vários tipos de game, mas um tipo de game que tem chamado muita atenção ultimamente são os games de multijogadores, é o símbolo desse, é o que está dizendo esse MMO aí, só que em inglês, essa sigla. São muitas pessoas que entram em determinados espaços para poder jogar e interagir. Então, isso oferece uma grande oportunidade de você compartilhar a experiência e também se relacionar com as pessoas. Por exemplo, aqui, essas plataformas como Fortnite, que chamam grandes cantores, grandes celebridades para poder fazer show dentro delas. E isso aí reúne várias pessoas. Por exemplo, naquele show ali do Travis Scott, foram 28 milhões de pessoas. Então, você percebe que essas plataformas conseguem atrair muita atenção dos jogadores. Então, como é que a igreja pode usar também esses jogos? Como podemos utilizar isso para o evangelho? Existem várias maneiras e muita gente já tem feito esforço nesse sentido. Por exemplo,
Aqui é uma igreja, um conjunto de cristãos que se reúnem dentro do Roblox. Eles têm uma igreja lá. E essa não é a única, são várias. Talvez de pessoas que só se reúnem numa igreja aqui, nesse ambiente digital, ou pessoas que também estão presentes numa igreja física, mas que se sentem atraídas pela tecnologia e gostam também de participar do digital. Então, esse é um caminho que também pode ser explorado. Você pode estar experimentando como criar uma igreja ou um grupo de estudo da Bíblia dentro do Roblox ou outras tecnologias. Aqui temos uma experiência de um jovem que ele faz diferente. Ele cria histórias dentro do Minecraft. Ele cria os cenários, depois ele edita aquelas navegações que ele faz ali e coloca uma voz em cima para poder contar a história daquilo ali, de que está representando toda aquela criação daquele mundo dentro do Minecraft. Então, é uma maneira também de pregar o Evangelho, de levar as histórias bíblicas de uma maneira diferente para as gerações que talvez não se sintam tanto atraídas com maneiras mais tradicionais de pregar o Evangelho. Então, aqui é só mais uma sugestão, você pode ter muitas outras mais. E agora uma coisa que nós precisamos prestar bastante atenção. A tecnologia ela é muito boa, mas ela também oferece riscos, conforme nós vimos falando desde o início, e Jesus nos preparou para isso. Ele disse o seguinte em Mateus capítulo 10, verso 16, Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Existem sempre riscos, então precisamos estar atentos a isso. Até no momento de incentivar alguém a fazer evangelismo no digital, é preciso que nós esclareçamos muito essa questão. Existem riscos, é preciso ter cuidado. E alguns desses riscos são a privacidade. Algumas pessoas estão lá com más intenções, acabam roubando dados das outras. No metaverso roubam suas criptomoedas. Tem ladrões também no mundo digital. Existe o problema de pessoas que ficam muito viciadas, gastam muito tempo, têm um tempo excessivo de telas. Existem os predadores sexuais, que é um risco principalmente para as crianças, para os adolescentes. Pessoas que estão tão imersas no digital e no virtual que acabam se esquecendo do que é realmente a realidade, né? Do real. E pessoas que estão se afastando dos outros, estão evitando a interação social e se dedicando apenas àquilo que é virtual. Então, é preciso ter cuidado, porque isso é um risco, até mesmo na hora de nós tentarmos ajudar as outras pessoas, nós estamos caindo dentro desses riscos. Por isso, precisamos ter muito cuidado e sermos prudentes. Mas, além disso, existem oportunidades. Nós vimos que é possível alcançar um grupo de pessoas que está presente só nesse ambiente digital, ou talvez o digital seja a melhor maneira de poder falar com elas. Então, o risco existe, mas a oportunidade também. O equilíbrio é o caminho correto para você aplicar na sua estratégia de alcançar pessoas através do mundo digital. E eu deixo com você, então, meus contatos. Sempre que você precisar, pode fazer contato comigo e a gente vai traçando novos caminhos, estratégias e ideias para alcançarmos sucesso no nosso Ministério Digital. Um grande abraço e sucesso!